Olá, boa noite. Está no ar o programa Questão de Ordem. Hoje nós vamos falar de tecnologia que está sendo usada ou vai ser usada para melhorar a gestão pública. Que coisa boa, não é? É uma boa ideia. O primeiro projeto nacional de elaboração de uma plataforma aberta de tecnologia para a internet das coisas e suas aplicações foi lançado agora, não é, nesse início deste mês de maio, no Centro de Tecnologia da UFC, Universidade Federal do Ceará, com a presença, inclusive, do ministro André Figueiredo. Este projeto, que vai, inclusive, criar uma rede de pesquisa com 5 instituições brasileiras, dentre elas a Universidade Federal do Ceará, ele se propõe a gerar tecnologia para melhorar a gestão pública de todo o país. É a chamada plataforma IoT, em inglês, Internet of Things, Internet das Coisas, e que vai receber recursos do Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações, o Funtel, recursos da ordem de 35 milhões de reais. Esse é o tema de hoje do programa Questão de Ordem. Vamos conhecer essa ideia, não é? Uma ideia interessantíssima, como vai funcionar, qual a importância desta internet das coisas, e quem vai nos contar toda essa história é o professor da Universidade Federal do Ceará, diretor fundador do Grupo de Pesquisa em Telecomunicações Sem Fio, GTEL, da UFC, o professor doutor Rodrigo Cavalcante. Ele está aqui comigo, é o meu convidado aqui do programa. Ele é doutor em Engenharia Elétrica pela Universidade Estadual de Campinas. Ele tem formação no Massachusetts Institute of Technology, um famoso instituto de pesquisa dos Estados Unidos. Tem graduação em mestrado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Ceará, graduação em 94, mestrado em 96 e o doutorado pela Universidade Estadual de Campinas em 1999. O professor doutor Rodrigo Cavalcante coordena um programa de projetos em pesquisa de comunicação sem fio, financiado pela Ericsson do Brasil, o UFC GTEL, desde o ano 2000. Esse projeto já gerou softwares, patentes, modelos e soluções para sistemas sem fio de terceira e quarta gerações. Ou seja, a produção de inovações, de conhecimento aqui, não é, na nossa academia, na nossa querida Universidade Federal do Ceará. Esse é o tema de hoje do programa com o professor Rodrigo Cavalcante. A partir de agora você pode interagir com a gente, usar o nosso Facebook, as nossas páginas, né, nossa página nas redes sociais para conversar com a nossa produção, trocar ideias sobre este assunto e acompanhar esse programa aqui na TV Assembleia, há 10 anos no ar, o Questão de Ordem, juntamente com a TV. Nós entramos no ar junto com a TV Assembleia há 10 anos, também nos nossos horários alternativos, e você pode nos acompanhar no nosso canal no YouTube, onde este programa vai estar disponível para que você possa acompanhar na rede mundial de computadores. Professor Rodrigo, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, obrigado pelo convite, Renato. Prazer recebê-lo. Eu queria que o senhor explicasse o que é o Internet of Things, a internet das coisas. O que é isso, professor? É uma evolução da internet tal como nós a conhecemos hoje. Hoje a internet é muito uma experiência humana, né, de pessoas consumindo serviços, vídeos, música, enfim, fazendo o uso da internet tal como a gente conhece hoje. Há uma nova onda revolucionária tecnológica, que é a IoT, na qual a ideia é conectar objetos, né, que até então não são conectados à rede, mas que vão se beneficiar de alguma forma dessa conexão. A gente pode dar um exemplo assim, bastante próximo da gente, são os meios de transporte, né, que tem um impacto grande aí na questão pública, né, da mobilidade urbana. Então, a ideia, por exemplo, nesse caso do transporte, seria dotar automóveis e também os veículos de transporte coletivo de módulos de conexão com a internet. E a partir desses módulos, esses veículos, eles vão poder, por exemplo, passar informações para uma central da prefeitura sobre tráfego, sobre congestionamentos. No caso dos veículos coletivos, você pode instalar sensores que permitem, inclusive, a própria prefeitura estimar a quantidade de passageiros em tempo real, em cada veículo. Otimizar os serviços. Quer dizer, vai criar uma massa de dados que o gestor público vai poder tomar decisões de políticas públicas com mais informação, né, informações mais precisas. Os automóveis, por exemplo, você pode, para dar um exemplo também concreto, o próprio automóvel pode enviar informações de diagnóstico para os fabricantes, né,
sobre desgaste de peças, necessidade de revisão, questões de segurança. Quer dizer, esse exemplo do meio de transporte ele é bem palpável, mas a gente pode estender esse raciocínio para vários outros objetos, né? Objetos, enfim, instalações industriais, robôs, né? Quer dizer, a ideia é que a internet não será mais Mas isso só... não é simplesmente esse aplicativo que a gente usa em táxi, não é só isso. É uma Não, coisa mais além. é mais além. Você vai embutir essa conexão na própria fabricação desses objetos. Eles já vão chegar para o nosso consumo preparados para essa conexão. Vai tornar o uso dessas aplicações ligadas a esses objetos muito mais natural. Né? Você não precisaria ter muita especialização, nem conhecer muitos aplicativos. Né? Já vai vir de fábrica preparado para esse tipo de aplicação. Então, a ideia é espalhar essas conexões em vários desses objetos. Eu tenho um exemplo que eu gosto de dar também, um pouco mais palpável, um pouco mais próximo também do nosso cotidiano, que é a medição, esses medidores de gás que nós temos em condomínio. Né? Sim. Tem condomínios, tem muitos apartamentos, então você normalmente tem um funcionário lá que vai fazer a leitura manual, né, do consumo de gás no mês. Ele anota, né, essa leitura, depois ele passa essa leitura para um administrador, né, que passa para uma planilha, que faz a contabilidade, que passa para a empresa que vai fazer a cobrança. Então tem várias etapas. Né? Então, num contexto de IoT, esse medidor de gás ele já vem conectado à internet, ele é instalado já conectado à rede. E todo esse processo é substituído por uma automação, de maneira que você vai receber no seu celular o código de barra já do boleto para pagar. Nenhuma pessoa vai participar de nenhuma etapa desse processo. Tudo vai ser feito pela própria rede de maneira automática quando fechar lá o ciclo de cobrança. Esse é um outro exemplo. Você tem um exemplo também... Você fala do hub do táxi aí. É por aí, não? Não, aí nós vamos ampliar um pouco a discussão. Eu queria chegar lá, mas só para dar um terceiro exemplo para você, os semáforos, né? Conectar os semáforos à internet de maneira automática, sem fio, por isso que nós temos uma universidade envolvida aí, porque a nossa pesquisa é toda nessa área de comunicação sem fio, por rádio. Você pode otimizar tráfego em tempo real. E tem um exemplo muito legal, que a gente vive muito aqui na cidade, né? Que é uma ambulância precisando de um corredor. Né? Então, se você tem uma câmera que está da prefeitura que flagra uma situação dessa, uma ambulância precisa chegar no hospital, por um comando, através desse sistema de internet das coisas, você cria um corredor na cidade, um corredor de zona com semáforo aberto para essa ambulância. Então, há muitas aplicações. Na verdade, as aplicações, Renato, não são tanto o foco do nosso projeto. Né? O projeto que você citou aí, na verdade, é criar plataforma para que os jovens brasileiros, enfim, as pessoas, os nossos brasileiros criativos, criem essas aplicações. Né? É uma plataforma de hardware e software, de telecomunicações e digamos assim, parecido com aquela loja de aplicativos que você encontra no seu celular, para que os nossos jovens brasileiros inovem lá em todas essas possibilidades de objetos medidores, na área de transporte, na área de saúde, na área de segurança, que é um problema importante que a gente tem. Há muitas aplicações que a internet das coisas pode trazer. E o projeto vai nessa direção da plataforma, né? Para oferecer condição de um jovem abstrair esses detalhes técnicos, principalmente da infraestrutura de telecomunicações, que é um nível de especialização muito elevado, mas ele pode criar o aplicativo dele em cima dessa plataforma. Como você cria um aplicativo para o seu aparelho da Apple ou do Android, tem toda uma estrutura que essas empresas oferecem para você criar aplicativos. A ideia é semelhante, só que para aplicações que possam melhorar a vida das pessoas. O Estado, portanto, possa se beneficiar. Induzindo isto. E o resto as pessoas fazem. Exatamente. E aí o mercado toma conta. Enfim, vem o mercado, vem a inovação, para a gente qualificar mais também as possibilidades dos nossos jovens se inserirem nessa economia digital. Né? Esse grupo de pesquisa que o senhor coordena, que é financiado pela Ericsson, o UFC Digital, desde 2000, ele trabalha em internet das coisas? Não. Então, a internet das coisas a gente chama um ecossistema. Você poderia dividir em três grandes áreas, né? Que é a infraestrutura de telecomunicações, porque sem telecomunicações essa informação não chega. A telecomunicação é a via pela qual a informação trafega. Né? Porque é bom só posicionar para o nosso telespectador, o professor Rodrigo, da universidade, que é doutor, ele tem formação em engenharia elétrica, não é isso? Isso. O senhor não tem formação na área do processamento de dados.
Quer dizer, é uma interface. Mas está havendo uma convergência muito grande, exatamente. Então, a telecomunicação é como se fosse a via pela qual as informações trafegam, né? Na outra ponta, você precisa ter o centro de dados, né, de processamento de dados, em que essas informações que estão sendo geradas vão ser coletadas para que uma pessoa faça uso disso, né? No caso, a gente falou do caso da prefeitura, né, do gestor público com essas informações, né? E você precisa ter o hardware. O hardware são os equipamentos, os sensores, né, que vão fazer as medições e que vão enviar essas informações. Então, por isso que o projeto tem 5 parceiros, porque são várias competências que precisam ser harmonizadas para que cada uma vai fazer uma parte. Exato, e vamos integrar essas partes para que a plataforma seja, como a gente diz, fim a fim. Você, de fato, consiga colocar uma aplicação prática funcionando por completo, né? Então, tem essa questão. A nossa especialização lá no grupo de pesquisa, é um grupo, eu falo aqui em nome de vários professores lá da universidade, que fazem parte desse grupo, vários alunos de graduação, de pós-graduação. Nós temos um curso lá de Engenharia de Telecomunicações, recente, criado lá na UFC, que nós nos relacionamos com esse grupo. O foco realmente é a comunicação, a telecomunicação, que está na base de toda essa revolução, né? Você sabe que a internet ela surgiu primeiro fixa, né? Mas depois, quando veio o telefone móvel, que ele evoluiu, essas duas coisas se encontraram, a internet com a banda larga móvel, é que nós estamos tendo essa revolução grande, né? Você até perguntou do Uber agora há pouco, vários impactos na sociedade que a gente só começa a ver a ponta do iceberg aí, né? Porque esse caminho me parece, não é, professor? Eu sei que ele choca, às vezes ele quebra, mexe, não é, no status quo, mas ele é caminho sem volta, não tem como, quer dizer, a automação, a facilitação, isso é um caminho que tem mais volta, não. Eu me lembro quando o telefone sem fio chegou, o celular, né? Eu me lembro até que era uma época daquele seriado Arquivo X, foi o primeiro seriado que apresentou o celular. Ainda era aquele celular Nokia, aquele pretinho, que tinha anteninha durinha. Você puxava. Puxava, quer dizer, aquele foi o primeiro celular que chegou. Quer dizer, era o início. Hoje é isso, o aparelho celular hoje é uma ferramenta total do trabalho. Você acessa o banco, você faz transações. Exatamente. Os aplicativos que os bancos lhe oferecem para ganhar o cliente, né? Cada banco oferece. Exato. Toda essa transformação ela tem eliminado, eu diria, intermediários, né? Quer dizer, quem trabalhava ou trabalha normalmente na intermediação está tendo uma certa ameaça porque você conecta a informação com quem precisa dessa informação diretamente, né? E aí essas transformações que a gente está vendo, realmente eu concordo com você, são inevitáveis. E a internet das coisas é uma nova onda. É interessante o nosso projeto porque é uma onda, eu diria assim, é um trem da história que está passando de novo aqui para o Brasil, né? Porque nós somos muito bons consumidores, usuários de internet, mas nós ainda precisamos ter uma participação mais ativa como criadores de conteúdo, criadores de aplicação, né? Uma participação nessa economia, não só consumindo, mas também produzindo nessa economia. Então o trem da história está passando de novo, que é a IoT, porque é uma nova onda, uma nova fase. É importante que o país, através das universidades, desse tipo de projeto, a gente consiga estimular, né, os nossos jovens estudantes e pessoas de todas as idades, claro, a se envolverem com essas possibilidades que estão surgindo, para que a gente possa participar mais ativamente, criando serviços, e são serviços globais, isso aí, são necessidades, quando você trabalha com grandes metrópoles, Fortaleza se enquadra, né, você vai gerar soluções em segurança, em saúde, em transporte, isso são soluções que você pode vender para o mundo inteiro. Claro. Né? É essencialmente globalizado isso aí, né? Então, esse é um ponto que a gente pode aproveitar muito bem. A única ressalva que eu costumo colocar para os meus alunos, né, em relação à internet das coisas, é que a gente precisa também ter uma certa análise crítica, porque nós estamos também, como sociedade, automatizando tudo, né? Então, isso é muito confortável, a gente torna-se muito... A vida fica mais confortável, fica mais rápida. Você não vai mais a banco, como você falou, praticamente, você vai a banco... É muito raro hoje em dia. O meu gerente de banco me atende pelo WhatsApp, né? E resolve pelo WhatsApp. Quer dizer, a praticidade é muito grande. O lado que precisa a gente ter um certo cuidado, e a universidade, a gente coloca esse lado ético também, é que esse excesso de automação também cria algumas portas de entrada para as pessoas mal intencionadas, né?
Porque você imagina que a gente tem esse sistema de transporte todo automatizado, com os semáforos todos conectados, né? A possibilidade, ela passa a existir de uma única pessoa com as competências necessárias, aplicadas, digamos assim, para o mal, entrar nesse sistema e causar um caos na cidade. Né? Quer dizer, abre-se também a porta para o mau uso. Né? Então, há também toda uma preocupação que essa IoT vem junto à questão da privacidade e da segurança, né? Que os nossos dados vão estar circulando cada vez mais, né? E a segurança com essas informações. Então, junto com isso, nosso projeto não é um foco principal, mas há outros projetos que vão ser trabalhados nessa direção, de protocolos de segurança, para proteção desses dados. Dentro desse projeto. Exatamente, para que a gente possa ter segurança de que, ao automatizar a vida da cidade, a gente também tenha cuidado para que não caia em mãos erradas. Né? Esse é um outro lado que a gente precisa também estar atento. Bom, o Ministério das Comunicações esteve aqui, não é, na UFC, e lançou esse projeto aqui, não é? Que tem a integração da Universidade Federal com outras 4 universidades também. São universidades? São institutos de pesquisa e fundações de pesquisa. Uma delas é a Fundação CPQD, que é de Campinas e é antigo membro do sistema Telebrás, mas depois da privatização virou uma fundação privada, e que a gente, sem medo de errar, pode dizer que é a principal empresa nacional na área de telecomunicações, de capital nacional, essencialmente nacional, empresa com muita experiência, e que tem todas as condições, inclusive a ideia é fazer uma demonstração dessas aplicações de IoT aqui em Fortaleza, em primeira mão, no final do projeto daqui a 2 anos. Ah, o projeto vai daqui a 2 anos? Exatamente. Esses 35 milhões vão ser usados por toda essa rede. Toda essa exatamente. Então aí a gente vai ter estudantes, o que é legal também na universidade, esse tipo de projeto, às vezes há uma certa dúvida lá, até na nossa comunidade acadêmica, né? De como é que funciona um projeto desse com empresas privadas e tal. Na engenharia isso é muito importante, porque você aproxima muito o setor produtivo da academia e os alunos se beneficiam muito. A gente pensa que a universidade também não tem nada a aprender com o setor privado, é uma troca. Eles aprendem com a gente aprende com eles. Os alunos têm uma complementação de formação excepcional, porque esse tipo de projeto é fronteira. Então ele está aprendendo, você não aprende só na sala de aula, você aprende fazendo, né? E há a oportunidade de aprender fazendo, na fronteira tecnológica, em contato com empresas que estão com esses problemas vivos, né? Procurando solucioná-los na prática. Então há um benefício para a universidade de formação mesmo, de capital humano. Os nossos alunos ficam melhor preparados para, ao terminar a graduação, por exemplo, ou uma mesma pós-graduação, sim, ingressar no mercado com condições de dar contribuições ou até virar empreendedores também, né? Essa internet das coisas, evidentemente, não é uma primazia brasileira, evidentemente. Não. Como eu disse, o trem da história está passando. Isso é uma corrida mundial. Uma corrida mundial. Existem... Aqui no Brasil mesmo já existem algumas soluções em São Paulo. Nós não temos uma grande patente nessa área, né, professor? Ou já tem? Aqui no Brasil? Sim. O Brasil é um pouco fraco de patente. Você sabe que não é muito da nossa cultura, né? Pois é. O governo tem tentado, tem havido uma tentativa de incentivar mais. É uma tentativa cultural, eu diria, né, dos nossos jovens se verem como inovadores, como empreendedores, não necessariamente só como empregados, né? E aí protegerem as suas invenções. Os americanos têm isso na cultura. Tem na cultura, e o sistema de patentes também mais ágil, né? O nosso é muito lento, tem uma dificuldade ainda prática de você, custos e tal. Isso tem que melhorar, é uma realidade. Eu espero, né? Nós estamos numa quadra de mudanças aqui no Brasil, tudo indica que essa agenda tecnológica, científica, ela continue sendo, independente do matiz do governo que esteja aí, uma agenda prioritária, né? Porque é para onde a economia vai. A economia vai para o conhecimento. Agregar valor através do conhecimento, os futuros empregos mais qualificados estão aí. Claro. Né? O Brasil não pode ficar eternamente sendo um país exportador de commodity, né? Tem que ser, mas sim, não só, né? Não só. Quer dizer, a nossa economia ficou muito dependente e nós sofremos agora. Exatamente. Acho que você é um bom ponto, exatamente. O ciclo vai e sobe, a gente vai junto, vai surfando junto. Enquanto estava tudo bem, estava ótimo. Depois a coisa... A gente precisa agregar mais valor nos nossos produtos, né? E o esforço que a gente faz na universidade hoje é isso, quer dizer... posso falar pelo Centro de Tecnologia lá também, da UFC, onde nós temos 8 ou 9 cursos de engenharia hoje, né? Bastante amplo o leque de cursos de engenharia. A engenharia, ela se ressente muito, né? Quando o país entra numa desaceleração dessa, né?
Nós precisamos exatamente equalizar essa lacuna que nós temos na nossa na formação dos nossos empreendedores, dos nossos industriais, para que eles apostem mais na inovação, né? E aproveitem mais esse capital intelectual que tem dentro das universidades. Essa parceria, a gente tenta, né, aproximar essas coisas para fluir essas ideias, sair dos muros da universidade, ir para a empresa. É isso, todo o setor. E nessa área é fundamental. Exatamente. A empresa propõe um produto, patentear o produto, e isso fechar um ciclo com um recurso para o país que possa ser exportado. Porque hoje você não exporta só produto, você falou de commodity, você exporta serviço. Você põe um aplicativo desse numa loja dessas online, os números são assustadores ou impressionantes, vamos dizer assim. Você coloca, às vezes você acha barato, né? Você tem lá um aplicativo que é $0,99, mas a base de clientes desse aplicativo é o mundo inteiro. E não tem intermediário. O sujeito clicou ali, comprou aquele dinheirinho, cai lá. Então, essa economia, nós precisamos ter uma participação maior. E o IoT é uma oportunidade da gente entrar numa nova fase, se inserir, né? Com a produção de aplicações para o mundo inteiro mesmo nessa área, né? Agora, doutor Rodrigo, aqui a Assembleia fez uma série de debates muito interessantes, inclusive pegando o gancho que a Prefeitura está discutindo, o Fortaleza 2040, não é? Quer dizer, uma prospecção de um planejamento a médio e longo prazo, que é muito importante. Eu acompanhei até um debate aqui, uma mesa, que tinha um Fausto Nilo, etc., e versava sobre cidades inteligentes, que é um conceito, já está sendo aplicado, né? E o Brasil, nós estamos ainda dando os primeiros passos, mas a gente precisa, porque o Brasil precisa, na verdade, a gente precisa correr em muitas áreas. Muitas áreas, porque a gente pode só ficar andando, não, porque os outros já estão na nossa frente. Exatamente. E a gente tem que correr para a gente tirar a diferença. Exatamente. Isso aqui no conceito de cidade inteligente cai como uma luva. Né? Cai como uma luva, exatamente. A ideia, quer dizer, as grandes metrópoles, né, particularmente as metrópoles brasileiras, e Fortaleza é um exemplo, uma cidade que a gente percebe, eu sou nativo daqui, então a gente sabe, a cidade cresceu muito organicamente, né, sem o planejamento ideal, né? Então os problemas de mobilidade, de saúde, de segurança, para citar 3 áreas, são muito, muito vivos. E a IoT potencial, eu acredito que a Prefeitura de Fortaleza, inclusive, você pode até discutir com o prefeito oportunamente, já está de olho nesse tipo de tecnologia, né? De conversando com empresas que já têm algumas soluções iniciais nessa área. Porque o potencial, dei alguns exemplos no começo do programa para você, o potencial de impacto nessas áreas, né, é muito grande. Quer dizer, no momento que você consegue integrar os serviços públicos, na área de saúde, por exemplo, você consegue uma maior integração das informações, prontuários eletrônicos, por exemplo, né? Você vai conseguir tirar mais resultado com a mesma massa de servidores públicos, que acho que a gente até percebe a dificuldade do Estado hoje de ampliar, ampliar muito mais. A gente está vendo que a situação não é simples. No limite. Né? Exatamente. Então, vamos tentar tornar mais eficientes esses serviços, né? O caso da segurança pública é um problema sério aqui. A IoT permitiria, a um custo muito mais baixo, você monitorar a cidade de Fortaleza com câmeras. Né? Porque a grande gargalo de um sistema de câmera de alta definição, que é o que você precisa com zoom, né? É a infraestrutura de fibra ótica que você precisa espalhar na cidade, que é uma estrutura cara, você precisa enterrar essas fibras, né? Então tem um custo. Às vezes você tem dificuldade até mesmo de... Mas feito isso... mas com a internet das coisas, você pode fazer, aí a nossa pesquisa advoga na direção de fazer isso sem fio, né? Então a câmera, você liga a câmera, ela está na internet, né? Você vai ter esse problema dos cabos óticos aliviado, né? E aí você passa, agora, além disso, tem o processamento dessas imagens, né? Qual é a caracterização de uma imagem de um problema? A ideia é que você tenha também computadores que possam analisar essas imagens e soar os alarmes e, dessa maneira, alertar o serviço de segurança onde é que nós estamos tendo um problema. Nós temos um problema hoje nas grandes cidades, Fortaleza já se sente isso, a questão do tráfego, não é? Do descongestionamento. E nós temos aí uma solução muito antiquada, né? Que é aquela história de chamar o carro, etc. Fica o guardinha acelerando um lado e fechando o outro, quer dizer... Não dá mais para pensar uma solução nesse nível. Quer dizer, eu estava aqui imaginando uma internet dessa das coisas, quer dizer, sensores que vão ir o fluxo. Naquele momento, quer dizer,
libera aqui para fazer fluir, quer dizer, isso é automático, quer dizer, é automação. Automação, você informação. Faz a cidade circular mais daquele lado que está precisando. Automação e informação, né? Então, quer dizer... Automação e informação. Exatamente. As duas coisas... Porque o ser humano ali, daqui que ele processa, que a necessidade, ele já perdeu tempo e a coisa... Isso, exatamente. São as promessas que a tecnologia está fazendo. Temos um trabalho a fazer para desenvolver essas plataformas, mas se a gente pegar pelo ritmo de desenvolvimento tecnológico, eu acredito que são promessas que vão se materializar. Né? Esse projeto foi lançado agora, em maio, dia 5, e ele tem uma prospecção de 2 anos para essa primeira fase, seria isso? Isso, tem uma primeira fase em que a universidade está envolvida, em que nós vamos especificar todas as tecnologias, principalmente a parte de telecomunicações, aqui no caso da UFC, a infraestrutura de rádio que vai suportar essas comunicações de IoT. E tem um terceiro ano que vai ser já principalmente o CPQD, que é o parceiro maior da rede, que vai fazer a demonstração em algumas capitais brasileiras. Acredito que o foco principal inicial seja transporte público. É onde vai ser talvez a primeira, tudo indica, a primeira aplicação, porque tem um impacto social evidente, né? Então, alguma coisa nessa área que eu falei, automação de semáforos, automação de veículos de transporte público, planejamento de rotas, a criação de novos corredores, por exemplo, de exclusivos, né? Quer dizer, a prefeitura faz os seus estudos hoje, eu sei, mas com essa massa de dados, esses estudos poderão ser mais precisos, mais rápidos. E você pode até criar corredores temporários, com esse esquema que eu lhe falei, né? Em função a eventos, por exemplo, que possam... Né? Você vai ter mais flexibilidade, né? Para dar um exemplo... A cidade fica mais inteligente. Fica mais inteligente. Pronto, acho que mais do que nunca a palavra inteligente se aplica, né? Perfeitamente. Que legal. Bom, professor Rodrigo, uma última pergunta aqui. Eu sei que o senhor não é, não é da área da informática, mas é como o senhor diz. Estamos numa convergência. Não tem limite para a internet, não? Quer dizer, porque eu fiz essa pergunta ao professor aqui antes de entrar no ar. Eu digo, eu não sei nem qual o tamanho da ignorância da pergunta. Mas a gente vê que tem tanta coisa na internet hoje. Isso não tem limite, não. A internet suporta tudo que jogar lá mesmo. É infinito como o universo? Não, infinito, acho que nenhum sistema físico que a gente conheça, com exceção do universo. O universo também dizem que ele não é infinito, ele faz uma curva no céu. Pois é. Mas eu acho que a fronteira está longe, nós não estamos enxergando ainda o horizonte. Você vê que os computadores se aceleraram muito, né? Essa maquininha que a gente tem, esse celular, que na verdade é um computador hoje altamente poderoso. Mais do que o computador da de bordo da NASA lá, né? É impressionante. Então, o horizonte está muito distante ainda, né? Na nossa área, para você ter uma ideia, hoje nós estamos trabalhando com o 5G, né? Que faz parte desse contexto de IoT. De novo, a telecomunicação fosse a via pela qual a gente manda as informações. Então, vamos alargar essas avenidas com o 5G, né? Para você ver os seus filmes do streaming, do Netflix, sem se preocupar, eu espero, com franquia. Essa é a ideia, vamos alargar essa via para que as operadoras não se preocupem mais em estar cobrando a gente por franquia. Porque essa confusão toda aí foi exatamente isso. Tem a ver com isso, né? E também a esperteza de alguns. E a esperteza que está sempre presente, né? É verdade. Então, tem o 5G nas telecomunicações, tem o avanço dos computadores. Juntando essas coisas, a IoT é a próxima onda que a gente vai ver nos próximos 5 a 10 anos. Coisa boa. E é bom que a gente já está nela. Estamos pegando nela. E temos que entrar nessa onda aí. Temos que surfar nela, né? Sim, é importante. Professor Rodrigo, muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Obrigado por ter vindo, pelas informações preciosíssimas que o senhor dividiu com o nosso público aqui do Questão de Ordem. Muito obrigado. Tá, joia. Muito obrigado também. Parabéns a todos lá do Grupo de Pesquisa em Telecomunicações Sem Fio da Universidade Federal do Ceará. Eu conversei com o professor doutor da UFC, Rodrigo Cavalcante. O nosso tema hoje foi Internet das Coisas. Você ficou sabendo muita coisa sobre esse novo conceito, essa nova onda, como bem disse o professor. Obrigado, professor. Obrigado. O Questão de Ordem fica por aqui. A gente volta amanhã. Até lá.